Vamos lá. Nós vamos, primeiramente, lembra que a gente comentou que se eu clicar aqui no ArchiCAD, depois de ter aberto ele vai vai aparecer um ícone para eu fazer o login. Então, nós vamos lá na pasta, fechar o ArchiCAD, nós vamos naquela pasta que é dentro do usuário, né? Documentos, usuário. Ó, vamos lá em documentos, dentro de documentos pessoais, dentro de usuários, nós temos uma pasta chamada Graphisoft. Então ele vai estar no disco C, usuário principal. Depois, dentro do usuário principal, nós vamos ter uma pasta Graphisoft e uma delas é o GSD. Tá? Vamos clicar dela dentro de Config, ArchiCAD Internacional e selecionar essas duas pastas, esses dois arquivos e deletar. Após isso, nós conseguimos abrir o ArchiCAD. Tá? Clicar duas vezes nele e aí ele já vai abrir o ArchiCAD. Vamos esperar uns minutinhos aí, uns segundos até ele abrir. Agora ele dá a opção aqui de começar ou procurar um arquivo do zero, tá? Então nós vamos clicar aqui em novo arquivo e dentro de novo arquivo nós vamos procurar pelo template português que eu disponibilizei para vocês e ensinei na aula passada como é que coloca ele aqui dentro. A gente vai selecionar ele e vai vir em novo, tá? E aí ele abre o ArchiCAD com um template novo, do zero, tá? Após isso, nós vamos deletar essas vistas aqui, que elas não são interessantes para nós nesse momento, depois eu vou explicar melhor elas, tá? Aqui, deletar vista, pontos de vista, sim. E nós vamos também vir aqui, ó, aqui são as ferramentas do ArchiCAD, basicamente, que nem nos vídeos que eu postei para vocês na tarefa, na atividade, tem um vídeo que vocês vão assistir antes desse exercício, que é falando de cada uma dessas ferramentas, como é que vocês usam geral, como é que são essas interfaces do ArchiCAD. Então isso vocês já estão mais familiarizados também com isso. Mas basicamente aqui nós temos as três janelas, as de desenho, as de modelagem, né, de objetos dentro do ArchiCAD, as de vistas, né, que nós temos aqui de corte, elevação, detalhes, né, pranchas e documentação, que daí envolve cotas, ângulos, textos, achuras, a maioria delas é tudo em 2D, tá? A não ser o grid que é uma ferramenta em 3D nesse caso. Então, basicamente, nessa parte da atividade, nós vamos utilizar mais as ferramentas de modelagem, tá? E as de view para fazer definir alguns detalhes, tá? Mas a primeira coisa que nós vamos fazer aqui de começo é vir aqui em File, conteúdos externos, tá? E verificar, desculpa, Library Manage seria gerenciar a biblioteca, e aqui dentro do template ele vai estar pedindo aquelas duas bibliotecas que nós baixamos, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos adicionar, vamos lá na nossa pasta que nós criamos da casa Rap e selecionar, no caso, as bibliotecas que nós acabamos de extrair. Então quando a gente escolher aqui, ele já preenche e já vai dar o caminho dessa biblioteca ArchiCAD 25 e a MAP. Então nós vamos selecionar as duas, né, a MAP, e depois dar um reload, aplicar, e aí todos os problemas que nós teríamos com textura e tal, eles desaparecem, tá? Então nós vamos executar esse comando, vir aqui, ó, em Library and Object, Library Manager, e depois adicionar essas duas bibliotecas que nós fizemos download e extraímos na nossa pasta, ok? Fechar. Ok, então, feito isso, nós vamos fazer o segundo passo, é nós trazermos aqueles desenhos da casa Rap como de referência para dentro do ArchiCAD, tá? Então, vamos lá.
em vez de extrair aqui na nossa planta de piso, nós vamos trazer ele para a nossa worksheets, que seria como se fosse uma vista, que seria só como esboço, como se fosse uma vista de transparência para a gente desenhar por cima. Então nós vamos clicar nela com o botão direito em cima e criar uma nova vista independente, tá? Então uma folha de desenho de trabalho, e dentro dessa folha de trabalho nós vamos colocar aqui o nome dela, planta baixa, que nós vamos trazer a planta baixa da casa Rápida para cá, tá? Então, ok, criar, e aí ele cria também um espaço em branco aqui no nosso desenho, tá? E nós vamos fazer o seguinte agora, nós vamos vir, ele criou em folha de trabalho, ele criou uma folha independente aqui, chamada planta baixa. Nós vamos agora em File, Externo Conteúdo, Conteúdo Externo, e nós vamos importar um desenho externo. Então nós vamos vir aqui, ó, Place Externo, tá? Draw, e nós vamos trazer o desenho aqui para dentro, que no nosso caso está dentro da área de trabalho, Casa Rap, planta baixa, abrir. E aí nós podemos colocar em qualquer lugar aqui, ó. Nós vamos colocar aqui encostado nesse pontinho, nesse xizinho que tem aqui, tá? Clicar nele e aí ele traz aqui a folha associada a esse X, tá? Então nós trouxemos a planta baixa já aqui para dentro. O que a gente vai fazer agora? Depois que nós trouxemos ela, nós vamos conferir se ela está na escala, tá? Que nós vamos usar esse desenho como referência. Então nós vamos usar a ferramenta de Measure, que seria medida, né, de dimensão, ou dimensão. E nós vamos verificar se essa escala gráfica está de acordo com o nosso desenho, que está em metro no caso. Aqui embaixo vai ter a opção aqui de você mudar em metros, centímetros. Nós vamos clicar nesse primeiro ponto com o botão direito e ir até o final da métrica, que é para dar 3 metros, tá? A régua que é para dar 3 metros. Esse desenho aqui, que era para estar em 3 metros da escala gráfica, está em 6,73 metros, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos escalar esse desenho. Nós temos essa ferramenta disponível aqui, ó, nessa ferramentinha aqui, ó, seria escalar, tá? Vamos selecionar o desenho e ele dá a opção ele ativa a ferramenta. Nós podemos clicar nela para fazer uso. Nós vamos dar um OK após isso e clicar no primeiro ponto de referência da escala. Então eu vou clicar aqui no primeiro, no 0, e depois eu vou clicar no segundo ponto, que será a referência dos 3 metros. Então eu dou o segundo clique com o botão esquerdo do mouse e reajusto a escala de acordo com o tamanho do desenho que eu quero aqui dentro. Essa referência que eu cliquei nesses 2 pontos, agora eu digito 3 e aí ele ajusta a escala para que esse espaço aqui, esse intervalo que antes tinha 6,75 metros, fique com 3 metros só. Então é bem parecido com o AutoCAD. Então nós reajustamos a escala e agora nós vamos trazer esse desenho novamente, que ele saiu do ponto de referência aqui, ó, desse pontinho aqui de coordenada 0, 0. Nós vamos clicar nesse ponto aqui, tá? E quando nós clicamos em alguma ferramenta, ele abre a ferramenta de opções rápidas aqui embaixo. Essa aqui que nós estamos é ajustar o tamanho do desenho, ó, tá? Nós vamos colocar aqui, ó, em drag, tá? Em drag ele consegue movimentar o desenho. Então agora eu movimento esse elemento que eu selecionei e trago ele para a referência do eixo de coordenada 0 a 0 aqui, tá? Bom, eu posso conferir, né, se está em escala. Venho aqui usando a ferramenta Measure, clico, chego mais perto com a ferramenta Scroll, que seria no mouse. Nós temos aquela bolinha do mouse, né, aquela rodinha em cima do mouse. Conforme a gente rola lá para trás, ela dá um zoom out. Quando a gente
rola lá para frente, ela aproxima do desenho, né? Ela dá um zoom para frente, tá? Então eu chego bem pertinho aqui e verifico que ele está batendo os 3 metros, né? O desenho, tá? Tá ok, tudo garantido aqui. E o que acontece? Para que isso? Aqui eu não consigo, ó, eu não consigo desenhar aqui dentro. Eu consigo desenhar dentro da minha aba de desenho aqui, ó. Então eu vou vir aqui no pavimento térreo e aqui eu posso ativar aqui, ó, essa ferramentinha que vocês já viram antes, que é a ferramenta de mostrar um desenho como referência, uma vista como referência. Nós vamos clicar nesse ícone que tem uma setinha para baixo e escolher a referência, que no nosso caso a gente vai escolher aqui, ó, escolha a referência e vamos selecionar aqui a nossa folha de trabalho de planta baixa. Ó, ele traz a planta baixa para o nosso nível 0, para a nossa folha de trabalho do nível 0. E ali eu tenho como desenhar paredes, vigas, pilares, usando esse elemento como referência. Tá? Bom, após nós trazemos a planta baixa da cada rap e colocarmos ela aqui na nossa prancheta de desenho, aqui no ArchiCAD, ou na nossa vista de desenho, nós vamos também adicionar mais uma vista de referência, que é a do corte e de uma fachada, para nos auxiliar no desenvolvimento do projeto, tá? Então nós vamos vir aqui seria folha de trabalho, né? Clicar com o botão direito e criar uma nova folha e colocar, em vez de planta baixa, nós vamos colocar aqui essa segunda folha como corte, tá? E criar. Após isso, nós vamos fazer o mesmo procedimento, externo conteúdo, place, externo drawing e colocar o corte, tá? Agora vamos ajustar e vamos ajustar aqui a escala novamente. Selecione o desenho, né, a vista de referência, clique na ferramenta, aproxime até quando você tem uma boa precisão dos números, clique na ferramenta aqui, ó, selecione a ferramenta escala, tá? O resize, que está o nome ali, clicar em OK e pega a referência do primeiro ponto até o segundo ponto, tá? E coloca a distância, digita a distância de 3,00 e dá Enter. Agora nós já reajustamos o tamanho do desenho.